Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo da 16ª rodada do Cartola. E nesse vídeo eu vou trazer o top 5, posição por posição, dos jogadores que tem mais potencial para essa rodada, para você dar essa mitada. Além disso, vamos trazer também algumas dicas bem ousadas e pegar algumas coisas de valorização aí para quem tá precisando ganhar cartoleta também, né? Então vem comigo e vamos conferir as dicas dessa rodada. Alguns avisos iniciais. Primeiro, nossa liga premiada e gratuita. Isso mesmo, premiada e gratuita. É só você se inscrever aqui no canal, é só para os inscritos. Depois entrar no link que está na descrição do vídeo e pedir para participar da liga. Vai começar a valer a partir do segundo semestre. Lá na liga também tem quais são os prêmios que vão ter para os 3 primeiros colocados. Então não perde tempo e já se inscreve no canal e participa da nossa liga. Outro aviso, nossa live. No sábado de fechamento de mercado, provavelmente ali por volta das 3 horas, né, que o mercado deve fechar às 4, porque a rodada é às 4h30. Então acho que é legal também para você participar, ver as notícias. No meio de semana que vem tem Copa do Brasil, então alguns times podem poupar, né? E finalmente, comenta aí qual é o seu capitão para a rodada, que eu quero saber. Eu sempre gosto de saber qual é o capitão do pessoal aí, como é que tá o termômetro de capitão. Então sem mais enrolação, vamos para as dicas posição por posição, começando pelo gol. E nossa primeira indicação, vai aparecer o card dele aqui na tela, o Daniel. Foi nosso card principal, nossa principal indicação na última rodada, só que ele não foi pro jogo, acabou indo Kehler, a gente acabou indo com outro goleiro, né? Bom, o Daniel é um goleiro que já tem 40 defesas, como eu falei no último vídeo, né? Mas o principal fator para eu escalar o Daniel nessa rodada é o América Mineiro. O América Mineiro é um time que está com muita dificuldade para fazer gol quando joga fora de casa, tem só um gol quando joga fora de Minas Gerais, e é um time que está cedendo muita defesa. Nos últimos 3 jogos, os goleiros fizeram 4 ou 5 defesas, é uma média de quase 5 defesas por goleiro, né? Então assim, é um grande potencial do Daniel passar aí de 8 pontos, 9 pontos, né? Principalmente segurar o SG. E mesmo que não segure, vai fazer aquela pontuaçãozinha básica que a gente gosta, né? Outros goleiros que eu acho interessante para a rodada, primeiro, o Everton do Palmeiras. O Fortaleza, jogando como mandante, é um time que tem em média cedido 4,5 defesas por goleiro adversário. Tá bem perto do América Mineiro, só que o Fortaleza tem tirado mais SG, né? De qualquer jeito, o Palmeiras, apesar de ter piorado um pouco nas últimas rodadas no Brasileirão, é um time que tem uma defesa bem sólida e por isso tem um grande potencial de sair com SG, né? É uma das indicações de SG para essa rodada. Outro nome que não pode ficar de fora, Cássio do Corinthians. O cara tá em ótima fase, herói da classificação do Corinthians na Libertadores, aí pegou pênalti, tá em ótima fase, várias defesas, vem salvando muito o Corinthians na temporada. Enfrenta o Flamengo, é uma indicação mais ousada, porque o Flamengo, claro, é um ataque super positivo, acabou de ganhar de 7-1 do Tolima, mas eu acho que o Cássio pode ser bem exigido, fazer muitas defesas, e se o Corinthians conseguir segurar um SG, que eu não acho impossível, já que o Corinthians tomou só um gol em Itaquera nos últimos 5 jogos, acho que o Cássio pode dar uma mitada assim bem grande e passar até de 10 pontos. E outros nomes pensando mais em SG é o Bento, do Atlético Paranaense, e o Fábio, do Fluminense, né? Gosto mais por causa do SG, mas questão das defesas é um problema para eles, né? E vamos aí para lateral, e o card vai estar aparecendo aqui um pouquinho diferente para vocês. Nosso primeiro nome é o Marcos Rocha, do Palmeiras. Bom, por que o Marcos Rocha? Como vocês podem ver aí, jogando fora de casa, o Marcos Rocha fez em 3 rodadas mais de 11 pontos. Ele é um cara que nos jogos teve 3 desarmes contra o Curitiba, 5 desarmes contra o Santos, 3 desarmes contra o Juventude e 4 desarmes contra o Goiás. Então é um cara que jogando fora de casa mantém essa consistência boa de desarmes. E em vários desses jogos o Palmeiras conseguiu sair com SG. Além disso, o Marcos Rocha é um cara que está participando bastante ofensivamente do Palmeiras, né? Quando o Abel segura o Piquerez nessa saída de 3 zagueiros, o Marcos Rocha vai bastante para frente. Nesses jogos fora de casa ele já tem 2 assistências. Por isso a nossa primeira indicação, acho que é um excelente nome para a rodada. Outros 2 nomes que não ficam muito atrás, e eu estou bem na dúvida entre esses 3 laterais, Marcos Rocha e Samuel Xavier e Luan Cândido. Bom, os 2 pela sua participação ofensiva principalmente, né? O Samuel Xavier é um cara que jogando em casa nos últimos jogos tem 1 gol, 2 assistências e 3 finalizações na trave, né? É um cara que está participando muito ofensivamente do time do Fluminense, é um cara que finaliza bastante. O Ceará não é um time que cede muito desarmes, mas não é a característica principal do Samuel Xavier. Então, pensando nesse potencial ofensivo dele, acho que é um nome bem legal para a rodada. Outro nome que eu falei aqui, o Luan Cândido. Primeiro, o Luan Cândido tem uma média excelente, né? A gente tinha comentado dele no último vídeo, colocamos ele no nosso time e ele fez 4.1 sem SG. Então é um nome bem legal, já por isso, pela consistência que ele mantém com finalizações e desarmes. Mas além disso, o Avaí é um time que cede muita finalização de bola aérea, né?
e que é uma das características do Luan Cândido. E se a gente lembrar, contra o jogo contra o Fluminense, o Avaí cedeu as 3 finalizações na trave do Samuel Xavier. Então o time que está deixando o lateral chegar bem para frente para finalizar, que é uma boa característica do Luan Cândido, que já tem, além das finalizações que ele tem, 2 gols e 1 assistência. Esses 3 laterais acho que são os melhores para a rodada, são os 3 laterais com melhor média dos que estão provável. E é para finalizar o nosso top 5, eu vou trazer 2 nomes um pouco mais ousados. O primeiro é o Guga. Nos últimos 2 jogos do Guga, ele saiu com 6 pontos e 4.9 nos 2 jogos sem SG. Então é um cara que está desarmando bastante. Tanto ele como o Mariano, a gente tem essa dúvida para ver qual deles que vai jogar, são laterais muito desarmadores e enfrentam o São Paulo que deve vir bem mexido. Por que o São Paulo deve vir mexido? Tem jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil na outra semana, então pode poupar, mas além disso tem muitos jogadores suspensos, por isso acho que o Guga é um nome legal. E finalmente o Abner Vinícius, que é um lateral que é bem inconstante, assim, então é uma dica bem mais ousada. Só que eu acho que o Atlético Paranaense tem um bom potencial de SG nessa rodada, jogando contra o Goiás fora de casa. E o Goiás cede, em média, quando é mandante, 2,5 desarmes para o lateral esquerdo. Por isso eu acho que é um nome mais ousado, mas pode ser um ponto fora da caixa aí. Então, retomando, Marcos Rocha, Samuel Xavier, Luan Cândido, Abner Vinícius e Guga. E vamos agora para a posição de zagueiro. O primeiro nome que eu vou falar para vocês aqui é o Léo Ortiz do Bragantino. Bom, primeira coisa, o Avaí é um time que cede em média 2 desarmes para cada zagueiro. Eu já venho falando isso há muitos vídeos, que o Avaí é um time que cede bastante desarmes e isso vem se confirmando nos jogos. Além disso, como eu acabei de pontuar, com o Luan Cândido, o Avaí é um time que cede muita finalização de bola aérea, sabe? Em cruzamento de escanteio, de falta, lateral, né? E esse é um bom potencial do Léo Ortiz. Como vocês podem ver aí, ele já tem 17 desarmes em 8 jogos, então é um zagueiro que também garante seus desarmes. Já tem um gol no campeonato e uma finalização para fora. Bom, eu sei que muita gente pode estar pensando no Natan, que é o companheiro de zaga do Léo Ortiz. O Natan tem números melhores ofensivamente, ele já tem 2 gols, 2 finalizações defendidas e uma finalização na trave, né? Só que ele é um cara que desarma muito menos, ele tem menos de 1 desarme por jogo. Eu, particularmente, prefiro zagueiros que desarmem mais porque eles mantêm uma média mais consistente. Mas vocês podem estar optando sim pelo Natan, que é um ótimo nome também. Outras ótimas indicações de zagueiro, os zagueiros do Fluminense, Nino e Manuel. Bom, eu vou indicar o Nino pelo mesmo motivo que eu falei do Léo Ortiz. O Nino é um cara que é mais consistente em desarmes, né? Se a gente pensar no último jogo, o Manuel deu aquela mitada, fez 12 pontos, mas ele fez o gol, né? Aí, se não fosse o gol, ele teria feito menos 1 de pontuação básica, né? Ele não desarma muito. Claro que você pode tentar nessa mitada, mas eu fico com receio de escalar zagueiro pensando só no potencial ofensivo, por isso eu escalo o Nino, que tem ótimos números de desarmes. O Ceará é um time que nos últimos 3 jogos cedeu 4 desarmes e 3 desarmes, então é um time que está cedendo bastante. E aí o Nino é um cara bastante desarmador, limpo, não faz muitas faltas, por isso é a nossa segunda indicação. Outro nome que eu acho interessante aqui para a rodada é o Gomes do Palmeiras. Bom, o Fortaleza é um time que cede alguns desarmes para zagueiros adversários, né? O Gomes é um cara que tá ótimo para valorizar, por isso que ele entrou com uma indicação aqui. Eu sei que muita gente tá querendo ganhar cartoleta. O Gomes está desvalorizado. Se ele fizer aí perto de 1 ponto, ele já começa a valorizar nessa rodada. Ele é um cara que vai sempre bom na bola aérea. Fez gol na Libertadores, né, no meio de semana. Quase fez outro numa jogada que saiu gol contra. Então é um cara que chega muito bem na bola aérea, tá bom para valorizar. O Palmeiras tem sim um potencial de SG, nossa terceira indicação. Outros 2 nomes mais ousados, Pedro Henrique do Atlético Paranaense. É bom lembrar que o Goiás é um time bem defensivo, então ele não cede muitos desarmes para zagueiro adversário, né? Mas o Pedro Henrique já tem 33 desarmes em 13 jogos, é um cara que mantém uma média bem consistente e, como eu disse, o Atlético Paranaense tem sim chance de SG, por isso acho que é um bom nome. E finalizando, Rodrigo Moledo do Internacional. Bom, além do potencial de SG do Inter, já que o América Mineiro, como eu disse, é um time que faz poucos gols fora, o Moledo é um cara que já tem bastante finalização no campeonato para os poucos jogos que ele tem. Em 6 jogos ele tem 4 finalizações, sendo que algum desses 6 jogos ele foi reserva, né? Então é um cara que chega muito bem na bola aérea, e o América Mineiro é o terceiro time que mais cede finalização para zagueiro adversário, né? Então acho que é um nome bem legal para rodada, o Moledão aí, fechando nossas indicações de zagueiro. E vamos aí para o nosso setor ofensivo, que é onde a gente quer ver gol, ver assistência, enfim, que é onde a gente consegue mais mitadas no Cartola, né? Então vamos lá começar pelo meio de campo. Bom, nossa primeira indicação é o Alan Patrick do Internacional. Um nome mais diferente aí para você que quer dar uma diferenciada na rodada, né? O Alan Patrick, jogando em casa, tem média de 7,5. Ele já tem 2 gols e 2 assistências, sendo que a maior parte dessas participações em gol foi jogando no Beira-Rio. No meio de semana, jogando pela Sul, ele fez gol também.
O América Mineiro é um time que tem uma recorrência muito grande de ceder ponto para meio de campo, 100%, ou seja, nos últimos 4 jogos que o América Mineiro jogou fora, em todos ele cedeu uma participação de gol para meio de campo. A gente lembra que teve assistência do Everton Ribeiro e gol do Arrascaeta, assistência do Lucas Lima e gol do Pikachu, gol do Patrick. Então acho que o Alan Patrick é um ótimo nome para rodada. Outro nome legal também seria o Edenilson, um nome alternativo aí ao Alan Patrick, né? Outro nome que não pode ficar de fora das nossas indicações é o Scarpinha. Bom, eu acho que eu nem vou comentar do Scarpinha, vamos pro próximo. Não, brincadeira, eu gosto sempre de dar uma comentada pra vocês, né? O Scarpa, em 13 jogos, em 11 deles, ele passou de 6 pontos. Você quer mais do que? Um cara que tem 3 gols, 7 assistências, é um meia que mais finaliza certo, ótimo nome pra rodada, como sempre, o nosso Scarpinha. Outro nome que eu acho bem legal pra rodada é o Johan do Bragantino. Bom, a gente sabe que jogando fora o Avaí é um time bem mais frágil do que jogando na ressacada, é um time que toma muitos gols, tem também uma recorrência grande de ceder ponto para meia, e não só com participação em gol, também cede bastante desarmes para meia adversário. Então acho que o Johan, que é um cara que tem os seus desarmes pontuais, é um cara que finaliza bastante, bate bola parada às vezes, bate falta, é um cara que tem participação em gol. A gente lembra daquela mitada que ele teve na última rodada, ele não foi tão bem, então ele também tá bom para valorizar, é baratinho, acho que o Johan é um excelente nome para rodada. Outro time que tem 100% de recorrência para meia é o Corinthians, por incrível que pareça. Mas o Corinthians tem um detalhe bem peculiar. Ele só cedeu uma participação em gol para meia em todos esses jogos dele jogando na casa dele, jogando em Itaquera, né? Só que em todos os jogos, teve pelo menos um meia que passou de 5 desarmes. E aí faz com que o Corinthians todo jogo ceda mais de 5 pontos para um meia. O Arrasca é um cara que não se destaca tanto por desarmes, mais por participação em gol, né? Mas é um cara que tem uma média muito boa, e por esse potencial do Corinthians estar cedendo desarmes, acho que o Arrascaeta pode sair de uma média básica ali de 4 pontos, né? 4 pontos e meio, e quem sabe tem uma participaçãozinha em gol. Acho que é um jogo bem difícil pro Flamengo, e é bom lembrar que o Flamengo pode poupar porque tem jogo contra o Galo no meio de semana, né? E finalizando nossas indicações aqui de meio de campo, eu vou estar entre o Nacho e o Rubens. A gente fica sempre nessa dúvida de qual dos dois vai jogar, né? Os dois são ótimos jogadores para Cartola, tem várias participações em gol, são bons em desarme, e como eu já disse, ponto em um tempo atrás, o São Paulo deve vir bem mexido, por isso eu acho que esses dois nomes do Galo são interessantes. Um outro nome que vocês podem estar pensando é o Arias do Fluminense. O Ceará, eu olhei os dados, não é um time que cede muito ponto para meia, mas acho que o Arias tem participado bastante dos gols do Fluminense, bate bola parada, deu 2 assistências no último jogo, então acho que é também um nome bem fora da curva aí para vocês pensarem. Seria nossa sexta dica aí, só para quem tá ouvindo aqui essa roubadinha. E vamos agora para a posição de atacante, e nosso primeiro atacante é ele, Herman Cano, faz o L. É o seguinte, o Cano é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 9 gols, é o atacante que mais finaliza jogando como mandante. Dos jogadores da Série A, é o cara que tem mais gols no ano, já são 25 gols, e ele gosta muito de fazer gol em casa. Por isso, acho que o Cano não pode ficar de fora do seu time, inclusive é uma ótima indicação de capitão para a rodada. Você vai estar colocando o L, o Herman Cano, de seu capitão? Tô pensando já nessa ideia. É bom lembrar que a gente tem uma preocupação com a minutagem do Cano. É a despedida do Fred. Então assim, pode ser que o Cano saia com 60 minutos de jogo, 70 minutos, para dar lugar pro Fred fazer sua despedida, né? Então a gente tem que ficar prestando atenção nisso. De qualquer jeito, acho que o Cano é um ótimo nome para rodada. Outro nome que eu gosto muito para rodada é ele, figurinha carimbada aqui no canal, Hulk, o Vingador, né? Bom, o Hulk é o atacante que tem a melhor média no campeonato. Jogando em casa, essa média aumenta. Dos 7 jogos que o Hulk fez em casa, em 5 deles ele participou de gol e alguns jogos com mais de uma participação em gol. Ele é o cobrador de pênalti do Galo, enfrenta um São Paulo super desmantelado aí, então acho que o Hulk é uma ótima indicação, tem que estar no seu time e é outro excelente nome de capitão. E aí vamos para alguns nomes mais ousados, né? Primeiro nome um pouquinho mais ousado é o Arthur do Bragantino. O Avaí tem uma recorrência de 75% para atacante, ou seja, em 75% dos jogos, o Avaí cede mais de 5 pontos para um atacante adversário. O Arthur, claro, disputa esse protagonismo aí com o Alejandro, né? Mas ele é o cara da bola parada, é um cara que cobra falta, é um cara que melhorou muito nesse quesito de média básica, de conseguir desarme, finalização, por isso acho que é um nome bem interessante para a rodada para a gente dar essa diferenciada. Outro nome que eu acho legal para a rodada é o Marcos Leonardo dos Santos. Ele é o cara mais participativo de ataque no Santos, né, o artilheiro do time na temporada. Divide às vezes um pouco o protagonismo com o Léo Batistão. É bom lembrar que o Santos está numa fase meio ruim aí, acabou de demitir o técnico, perdeu na Sula, foi eliminado aí pelo Deportivo Táchira,
Mas o Atlético Goianiense é um time que jogando fora também dá muito espaço. Eu acho difícil que o Santos consiga segurar o SG, mas eu tenho quase certeza de que o Santos vai fazer gol nessa rodada. E aí o Marcos Leonardo é a nossa principal indicação, é um cara que tem uma média boa aí também de finalização. E finalizando nossas indicações de atacante, Léo Gamalho do Curitiba. Aí você deve estar pensando, pô, tá maluco, coloca o Igor Paixão que é muito melhor. O Léo Gamalho tem uma média melhor do que o Igor Paixão jogando em casa. Jogando em casa, a média do Igor Paixão é 6.8. A do Léo Gamalho é 8. Isso que conta um jogo que o Léo Gamalho fez 0, porque ele jogou só 10 minutos, 15 minutos, né? Ele acabou se machucando. Então, quando ele joga como titular, ele tem uma média mais de 8 pontos. É muito difícil ele não participar em gol. Joga contra o Juventude, que é a pior defesa do campeonato. É o time que mais toma gol também quando joga como visitante. E por isso que eu acho que não pode ficar de fora um atacante do Curitiba. Eu prefiro o Léo Gamalho, mas se você quiser estar indo no Igor Paixão, também é um nome legal. O Igor Paixão tá até um pouco melhor para valorizar nessa rodada. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer de dicas para essa rodada. Top 5 posição por posição. A gente na live vai escalar o nosso time para rodada, né? A gente tá sempre ficando acima da média, tá indo bem nas nossas ligas. Então é legal você se inscrever para não perder a live, para não perder os vídeos aí que a gente monta o nosso time, né? E é isso, pessoal. Boa rodada para vocês, boa sorte, tamo junto, falou!